E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Criciúma e Cruzeiro que se enfrentam nessa sexta-feira, dia 27 de maio, a partir das 9h30 da noite no estádio Heriberto Rios, em Santa Catarina, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre entra em campo em 12º lugar na tabela, com 10 pontos conquistados, enquanto a Raposa lidera a competição com 19 pontos. Caso o Cruzeiro vença ou pelo menos empate o jogo de hoje, seguirá na liderança da competição, independente dos outros resultados. Falando das prováveis escalações e começando com o Criciúma de Cláudio Tencati, o provável 11 inicial tem o goleiro Gustavo, a zaga com Rodrigo e Ryan, lateral direito Claudinho, lateral esquerdo Marcelo Hermes, ele mesmo. No meio-campo, Léo Costa e Arilson são volantes, o Felipe Matheus e o Rafael Bilu fazem o papel de meias abertos pelos lados, Thiago Alagoano é um meia atacante, um camisa 10, e o Caio Dantas no comando de frente. Essa é uma possível escalação do Criciúma, mas tem uma dúvida justamente na figura do Caio Dantas, que é um jogador que quase acertou com o Cruzeiro, né? Acabou ali sendo reprovado em exames médicos. Posteriormente foi jogar no Criciúma, já entrou em 2 partidas na Série B, mas sempre vindo do banco de reservas. Eu tenho dúvida se ele tem condições físicas para ser titular hoje. Nas últimas rodadas, inclusive, o Criciúma apostou numa formação um pouco diferente, né? Jogando aqui com o Thiago Alagoano, muitas vezes fazendo o papel de um falso 9. Só que para esse jogo especialmente, o Criciúma não tem o Igor, que vinha sendo titular ali na ponta esquerda. Então pode ser que o Marquinhos Gabriel, que volta de lesão, seja também uma alternativa nesse jogo, ou para ser um meio atacante central num 4-2-3-1, ou para o Criciúma jogar num esquema com 3 volantes, o Léo Costa, o Arilson e o próprio Felipe Matheus, que também fecha bastante o lado, enquanto o Marquinhos Gabriel entre na vaga do Igor. Dessa forma ele poderia manter o Caio Dantas para um momento final do jogo, já que é um atleta que está em recuperação, não está 100%, então não deve aguentar jogar 90 minutos. Tem diversos jogadores nesse elenco do Criciúma que já são bem conhecidos. O Thiago Alagoano, por exemplo, certamente é um cara que o Edu conhece muito bem, já que eles jogaram juntos no Brusque e o Thiago fez temporadas muito boas por lá. O Marquinhos Gabriel é velho conhecido nosso, né? Fez muita raiva durante a passagem no Cruzeiro. Rafael Bilu é um moleque que é cria da base do Corinthians, muito rápido. Arilson e Léo Costa são caras que já disputaram algumas edições de Campeonato Mineiro, Léo Costa no Tupi, no Patrocinense, o Arilson já rodou um monte de clube aqui também. E o Marcelo Hermes eu coloquei inclusive como destaque aí na thumbnail, não apenas por ele ter jogado no Cruzeiro, mas por ser o artilheiro do Criciúma na temporada com 2 gols. Essa temporada tem sido atípica para o Tigre, porque no ano passado eles foram rebaixados no Campeonato Catarinense. Então eles estão disputando agora a Série B e a 2ª Divisão Catarinense paralelamente. Sendo que nos primeiros meses do ano o time ficou basicamente parado porque não tinha calendário, tá? O Criciúma até o momento tem só 10 jogos no ano. E o único atleta do elenco que fez mais do que um gol é justamente o Marcelo Hermes. O Ryan e Rodrigo são aqui zagueiros, o Claudinho também é um lateral direito que tem obtido certo destaque, e o goleiro Gustavo está no clube desde o ano passado, é um dos líderes do elenco e enfrentou o Cruzeiro por 2 vezes na temporada 2020, quando ele estava jogando no Sampaio Corrêa. Agora falando do Cruzeiro, de Paulo Pessolano, a gente tem pelo menos uma dúvida na escalação, que faz com que exista também uma dúvida sobre o esquema tático a ser adotado. Mas um provável 11 inicial tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Giovani, Oliveira e Eduardo Brock, Leonardo Paes como ala direito, Rafael Santos na ala esquerda, William Oliveira e Neto Moura são os volantes, Fernando Canezin como meio atacante, que cai mais pela direita, o Jajá como um ponta esquerda e o Edu como centroavante. O Cruzeiro relacionou 21 atletas para essa partida, os principais desfalques são o Zé Ivaldo, que está suspenso, o Rafa Silva poupado para aprimorar o condicionamento físico, o Felipe Machado que está voltando de lesão, além do Wagner, João Paulo e Gabriel Brazão, que estão no departamento médico. Para ficar mais fácil a compreensão no campinho, esses aí são os 21 jogadores relacionados. Os goleiros Rafael e Gabriel Mesquita, como zagueiros Brock, Pedrão, Oliveira e Giovani. Giovani que também é alternativa para jogar na lateral direita. Rômulo e Léo Paes são alternativas naturais para essa ala. Já pelo lado esquerdo temos Kaique, Rafael Santos e Bidu. Para o meio campo, Neto Moura, William Oliveira, Adriano, Canezin e Pedro Castro. E atacantes Jajá, Rodolfo, Luvanor, Vagninho e Edu. Mas
Mas voltando à questão da dúvida no time titular, o Cruzeiro está vivendo um ótimo momento, 6 vitórias seguidas, 6 jogos sem tomar gol, mas a gente não tem o Zé Ivaldo, que é um zagueiro muito importante aqui pelo lado direito. O Giovani certamente vai ser o substituto, mas fica uma dúvida se o Giovani é um substituto como um zagueiro de fato ou como lateral direito, que também é uma posição que ele pode fazer. Partindo do princípio que o Pessolano vai manter essa estrutura com 3 zagueiros, coisa que eu faria inclusive, tá? Uma mudança natural seria a entrada do Léo Paz aqui na ala direita, ele que está plenamente recuperado da lesão na coxa e era o titular do time até se machucar. Na última partida em casa que o Cruzeiro venceu o Sampaio Corrêa, quem ocupou essa vaga de ala direito no primeiro tempo foi o Vagninho, que é um atacante, e no segundo tempo o Jajá, que fez esse papel. Mas sendo essa uma partida fora de casa, o Criciúma terá estádio lotado, certamente vai nos atacar e vai tentar pressionar, eu acredito que o Cruzeiro vai ter uma estratégia menos agressiva, não necessariamente na postura em campo, mas pelo menos na escalação, né? Sendo o Vagninho um atacante, ele tem um pouco mais de dificuldade no momento defensivo. O Rômulo também é uma alternativa para a função, mas parece pouco provável que ele seja titular. E uma hipótese que pode ser explorada numa mudança de esquema tático, né, seria a gente jogar com uma dupla de zagueiros, o Oliveira e o Eduardo Brock. O Rafael Santos faz o papel aqui de um lateral esquerdo, o Giovani vira o lateral direito, até aí tudo certo. O William Oliveira e Neto Moura sendo aqui uma dupla de volantes, né? E aí a gente tem o Canezinho para ser um meia à frente aqui desses dois volantes, né? Fazendo aqui um trio de meio campo. O Edu como centroavante, o Jajá numa ponta e aí abriria uma vaga na outra ponta que pode ser ocupada pelo próprio Léo Paz, pode ser ocupada pelo Vagninho, até pelo Luvanor, e teria também a opção do Jajá fazer o papel pela ponta direita e o Matheus Bidu entrar por aqui como um ponta esquerda, tá? Essa é outra alternativa que inclusive justificaria o fato do treinador ter levado 3 laterais esquerdos para esse jogo, porque além do Rafael Santos e do Matheus Bidu, a gente tem também a opção do Kaique, que certamente vai começar no banco de reservas. São possibilidades. Fato é que deve ser um jogo muito complicado e o Criciúma tem um aspecto muito interessante nessa Série B, é que das 8 partidas, eles tiveram mais posse de bola que o adversário em apenas 2, e foram os 2 jogos que eles perderam. Todos os outros jogos, os 2 que eles ganharam e os 4 empates, em todas essas partidas o Criciúma teve bem menos posse de bola. Então mesmo jogando fora de casa, não vai ser um grande estranhamento se o Cruzeiro tiver mais a posse de bola e o Criciúma apostar mais em contra-ataques. Não ficando na retranca fechadinho, né, tentando nos atacar de fato, mas deixando essa posse de bola nos pés do Cruzeiro, até porque isso tem sido uma tendência em todos os nossos jogos nessa Série B até aqui. Para fechar o meu palpite para o jogo, que vai ser Criciúma 1, Cruzeiro 2. O gol do Criciúma vai ser marcado pelo Caio Dantas, enquanto o Cruzeiro balançará as redes com Edu e Eduardo Brock numa cobrança de falta. A bola rola a partir de 9h30 da noite, esse jogo vai ter transmissão de TV pelo Sport TV e pelo Premier, e assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 11h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixar seu palpite de placar e também qual seria para você a escalação ideal do Cruzeiro para essa noite. Mais tarde a gente conversa então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!